Escara fue levado para outro mundo como un patético vilao de tercera categoria. Mas sabendo que esse mundo tinha sus dias contados, resolve dar um jeito nisso, salvando a 5 crianças endemoniadas que me tarde. Destruiriam o mundo. Só que ele não esperava que ele ficariam tão obcecado por ele, que tudo que ficas no se. Caminho seria despedaçado. E posso falar, essa obra é boa de me. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, e se inscreva no canal e ativa o sininho. E claro, vai pro vídeo que me ajuda muito. E sem me enrolação, vamos de obra. Tudo começa no contando que no tempo de 10 anos a Federação do Reino do Leste vai ser completamente aniquiladas. E para prevenir que isso aconteça, Escara tem que salvá-los de se tornar o seu patrono. Mas como esse objetivo a mente, ele não esperava que se escalasse nesse nível, onde tudo que ele planejou. Idealizo foi virado completamente do avesso. E pra gente entender o que tá acontecendo, o nosso proto era CLT. Escravo, trabalhando 78 horas por semana, até que simplesmente do nada ele possui nobre no mundo de fantasia. Isso até que pode ser uma coisa boa e ele mesmo sabe que sim, ela é boa, mas ainda sem sua vida e a pessoa que ele possui sob estranas, onde ele nem mesmo consegue o que tá escrito no livro, mas o mordomo la dole. Sabe que Escara tá completamente maluco porque ça, do livro tá do avesso. E nesse mundo basicamente ele é analfabeto, sem nenhum poder especial, mas pelo menos ele tem uma vida muito luxuosa, como o banquete inteiro supro. Ce café da manhã. E claramente ele tá muito feliz com isso, pois a comida é muito gostosa, e até o sebano saudado. Por lindas empregadas. E ele pensa que ser jovem mestre da família de conde, onde ele pode ser inutile mimado. E lá mesmo tempo, é de fato uma vida maravilhosa. E lá mesmo sabe onde foi parar. E lá do lado é pregada. Lavando a sua costa. Fala que o jovem mestre iram voltar amanhã, então ele deve dormir cedo hoje. Só que o nosso protem duvida. Pergunta de quem ela tá falando e pregando pouco duvida como isso. Fala que o jovem mestre, o Leo e o Tony Palatio. E lá pergunta por ele tá falando assim, como se ele não conhecesse a sua família. Só que nesse instant a realidade de ele completamente quebrada. E ele pergunta, como assim Palatio? E por que ce nome? Parece familiar para ele? Mas logo depois ele perceba merda que se meteu e ele fica completamente chocado comme. Isso, pois pelo, que ele pode ver ele tá em Pistilideia e ça, Pistilideia e RPG de turno que ele jogava. Antigamente. O bagulo e que não importa a rota que você escolha, quando 5 grandes pecados aparecerem. Fúria, ganância, preguiça, orgulho e obsessão. O reino, a nobreza e a cidade, basicamente tudo vai começar a perecer. E entre elles, obviamente, a Casa Palatio, onde se filho me velo, Leo Palatio, e o rei das prostitutas e o segundo filho, Tonio Palatio, e o rei das drogas. E o eles são basicamente uma família de arruaceros que faz parte de e ma missão secundária ante do episódio principal começar. E depois que ele toma o sabe, ele vê la para fora e fica. Objemo no jogo, o jogo da amistad, a mesma vista que ele viu no jogo, onde a missão secundária começa. O objetivo de investigar o reino de Asteria, principalmente a Casa Palatio, que está envolvida em prostituição ou tráfico de. E ele, reconhecendo aquela cena, sabe que tá muito, e gora. E os Palatios são os primeiros a serem. O terceiro filho da Casa para os 5 grandes pecados. E ele é basicamente vilão extra. O terceiro filho da Casa Palatio o Alan. Palatio, jovem mestre completamente inútil que não serve de nada para a história. E ele de volta na sua cama so. Pede Deus que por favor ele volte para casa, pois ele quer ser CLT escravo de novo, trabalhando incrível 78 horas por semana. Mas ele correndo de desespero, se pega tudo que adianta de viver uma vida de luxo se ele vai morrer. Em 10 anos. E isso com certeza é pior do que ce mês de salario atrasado. E il completamente desolado, não sabe como foi. Possuir personagem tão inútil assim, sem não pode. Mas logo ele percebe algo estranho. Como assim pode? E como? Ele jogou esse jogo, ele sabe o que acontece dali a 10 anos pra frente. Então, basicamente ele é profeta. E então ele se pergunta de por ele não remove o que fez esse mundo perecer. Então, foi nesse dia que ele decidiu. Ele mudar os 5 grandes pecados para poder ter uma vida tranquila. Mas ele ainda não sabe que nesse tempo ele ainda são criança. E ele, o Alan Palatio, tem zero poder. Mas no fim ele vai ter que fazer isso para sobreviver. Então se passaram 2 meses o seu cavaleiro. Falou que ele resgataram orfa daquele misterioso
orfanato que era basicamente au centro de testes humanos de l'Est. Et il déchoue au cuidado de orfanato para aquella garota. Chamado Yusia. E escariña de Oloso e o Evan, o Cavallero do Alan. E o nosso prato fala para el que ele muito bom. Notar esse o muito habilidoso. E o Cavallero fala que certo e pergunta se por acaso isso e o melogio, pois ele não. Pode saber com base na sua expressão facial. E o nosso garoto fala que sim, e claro. E com sorrisinho, extremamente. Forçado fala que espera que ele possam trabalhar bem junto. E o Evan fala que não se acostumar como isso tão cedo, pois pelo que ele se lembra, ele costumava-se bem obvio quanto a suas emoções. Só que ele sabe que a sua possessão fait comme que esse corpo endurcesse a sua cara. Mas mesmo assim o Evan, vem feliz como se elogio. Fala, que de qualquer forma ele agradece. E esse personagem Evan era bem raro no jogo, porque sempre foi honesto e leal, mesmo em meio a todas as contradições. E foi por isso que ele o contratou. E logo o Evan fala que entend o nome de Raliuten. E o nosso garoto fala que sim. E o Cavallero fala que pode ver o porquê. Pois mesmo como se zolos que trabalham. E muito tempo como mercenario, aquela garota não é uma criança normal e ela era forte e suficiente para ele não. Entende o motivo de la ter sido presa. Mas ele anda pouco em dúvida pergunta porque ele não trouxe ela ali. Não tem nenhum benefício mental lá. O Alan fala que ele tá certo e claro que ele pode parecer pouco negligente. Ao invés de usar ela, mas ele sabe que deixar ela lá faz parte do seu plano, pois aiute bludia, humano humanaque. Assim um contrato como entidade de outro mundo, para opter poder se tornar a furia dos cinco pecados, matando centenas de milhares de pessoas. Mas agora ela não vai se tornar a furia e crescer em paz como uma criança. E finalmente ele cuidou de uma das bombas e ele sabe que apenas precisa fazer uma desculpinha. E alguém fala. Para o Evan ele deve saber que anda não é agora. Encarando ele bem sério. Enquanto o Evan se pergunta que cara é. E ça e bem duvida pergunta como se nene é agora. Mas depois ele começa a pensar nisso. Enquanto o nosso garoto fala que. E sim mais ele deve garantir que ninguém fale sobre isso e ele pode investir fundo nele também. E logo ele entrega uma carta e manda le dar isso para Utah. E o Evan pergunta se isso é importante. E o nosso protoso fala para ele que so. Ela pode ver isso. Ele achou que deveria tranquilizá-la de alguma forma possível, já que ela passou por muita coisa. Eva pergunta se realmente é uma carta de conforto e logo ele promete entregar ela. Então simplesmente ele vai embora. Damaseo, começando a entregar a carta para Yushia. Enquanto o nosso garoto lá no seu escritório fala que mesmo que não. E sabe que isso pode tranquilizá-la. Pelo menos é melhor do que nada e ele tentou. Pois o real propósito dessa care para. Usar frase que ele ouviu dezenas de vezes no jogo, onde o arcebispo pede para o pecado da furia se acalmar e falar. A seguinte frase. A agonia das trevas, impassividade da luz, pertence a que dá. E durante a historia do pecado da furia, a garota no ligu para, nenhuma explodiu a cabeça do arcebispo, falando com muito odio que já era muito tarde. No jogo as tentativa de acalmar a furia e miseravelmente uma fala. E assim a luta começa mas dessa ve pode não ser. Tão tarde assim. E agora que ele cuidou de ele pode ir para o próximo. E ele comenta que é ridículo se tornar amigo. Du monstro por causa de uma frase, mas talvez funcione, já que eles adoram algo dos de outro mundo. E é difícil de descobrir a forma que esse cara pensam, pois pelo que eles sabem. Basicamente, eles são lunático, psicopata. Então assim, o entregu a carta para Yushia e ele começou a ler aquilo sem expressão. E o proprio Cavallero se pergunta que tipo de mana é essa, e ele é completamente inacreditável e uma criança muito estranha, como se não tivesse emoção. E logo ela bem seria pergunta para ele se ele diz que o cener. Alan mandou essa. Ele é lá o Eva fica meio surpreso com a sua reação. Pois agora definitivamente ele parece demônio. Perguntando para, ele porque ela não quer do seu lado. Ele fica bem nervoso como isso, sem saber o que falar. Percebendo que manifestar a mana dessa forma é possível apenas estando no reino da maestria. E ele bem assustado. Começa a lembrar das palavras do Alan falando que ainda não era hora. E logo ele percebe que pode falar isso. Então ele. Il bem nervoso fala para eu se, Senhor disse ele que ainda não era hora. E logo a garota se acaba, e fala que. Entende. Enquanto ele lê basicamente a palavra que esse bispo falou para ela. E ela fica bem feliz como isso, falando. Que é uma promessa que apenas ela e o semestre saberia. E ela fala que entende enquanto o Evan fica me. E nervoso anda. E agora de fato parecendo uma psicopata apaixonada. Ela fala que entende o que ele quis dizer e enquanto.
Isso, de voltano so garoto no se carto, cas dormindo. El fala que gostaria de aumentar a sua vida e pleta. De luxo até a luata brilando para eloge. Então el fala que vai trabalhar duro amona para melhorar-me. Da sua vidinha e salvar mes hommes demonio. O agora no outro dia, o nosso garoto na biblioteca tem vários livros. Quando na sua cabeça. Enquanto el fala que anda no achu o que el queria. E procurar pista sobre o terceiro chef. Vai ser bem difícil. Mas logo o Evan aparece avisando para, el que el salvar a segunda criança que el mencionou. E, Laura pergunta se ele realmente conseguiu salvá-lo, mas ele quer que ele garanta que ele tratou ele bem. E o fala que, sim, ele fez isso logo depois de le salvar ela do mercador de escravo, só que nesse momento, para a surpresa de todo, alguém entra de uma quebrando tudo. E a primeira coisa que ele faz ao entrar é falar que então seu irmãozinho, Alan estava ali, Escara é o segundo filho do conde e o Tonio Palacio, e ele começa a zoar como o nosso brother, perguntando por que o analfabeto está segurando um livro do nada, e ele escutou que ele estava estudando recentemente, mas ele fica puto pois o Alan não respondeu ele manda. Que ele responda agora o seu irmão me velo. Enquanto a nossa garota pensa que Escara é pé no saco, com certeza, e como é que o Alu dava isso, e ele realmente gostaria de revidar, mas ele anda muito fraco. Então, basicamente, se fingindo de inocente, ele se curva perante o seu irmão, falando que parece que ele deseja usar a biblioteca. Então ele está sendo e ele pisando na cabeça do prota, pergunta se ele reconhece o seu lugar. Só que nesse momento algo é atirado nele e logo ele percebe que é uma faca e fica surpreso porque m'atirou. Encontrou-la na sua costa, outro cara fala que eles são muito barulhentos e o cabelo de fala, que não quer que sangue seja a primeira coisa que ele vê de manhã. Então ele manda ele meterem o PS cara e o primeiro filho do conde, o Leo Palacio. Mas logo os dois irmãos que se odem se encaram. Contou falando que mandou ele parar como isso, pode entrar na biblioteca, mas o ele fala que ele fait da droga e manda ele ser enquanto pode, enquanto o nosso garoto lá no canto vai ser no fininho. Não querendo se meter comme ele. Pois il sabe que o rondado de Palacio sumiu rapidamente do jogo, principalmente pela missão secundária, mas a sua força é maior do que ele. E basicamente, os irmãos merdinas. Que ele tem estado lutando, pela posição de chef da família. E de lado tema. Grande figura do submundo, o rei da prostituição, e do outro o gerente do cartel de larga escala o rei da droga. E ele sabe que não pode mexer como ele pelo bem da sua vidinha. Então ele o Evan vou ser no fininho enquanto ele pensa que o que ele quer de verdade é viver de forma feliz. Sendo filho fraco e inutile. E logo ele volta como Evan para o seu carto. E o Evan fala que o segundo filho não parece normal também. E o nosso protosso encara ele, perguntando o que ele quer dizer como isso. Mas o Evan, duvida vai se perguntando como é que ele descobriu, sobre o mercador de escravos os experimentos biológicos acontecendo em outra região. E parece que ele realmente andou se preparando muito para isso. Enquanto nossa senhora está estirado no sofá completamente exausto e savo. Fala que ele é muito peculiar e se ele enviou a criança para o orfanato. E se nosso garoto fala que sim, foi isso. Enquanto Alan lembra que ele dit que a criança não era normal, e na verdade ele estava certo sobre isso, e pois ele é basicamente de escala catastrófica e como o Reino Unido composto por várias nações. A nação, o central é o Reino de Calian o que ele salvaram do mercador de escravo. O segundo boss do jogo o do Macallan. Depois de ser vendido e abusado por todo lugar, que passava. El tornou dos 5 grandes pecados o pecado da preguiça. Então aniquilou os rinos da forma mais horrorosa possível. E foi nessa parte da história que muito jogador ficaram surpreso com a crueldade do jogo. E ao contrário do seu apelido, ele foi conhecido como alguém que trabalha duro para pagar tudo que merecem. Por isso, ele enfatizou tratá-lo com muita gentileza. E o Alan fala que a razão pela qual ele viu para o orfanato é porque anda nem a hora. E o Evan fala que como ele esperava, mas ele pergunta sobre a carta que ele enviou para Yushia. Isso é sobre a segunda criança. E o nosso garoto fala que sim, onde ele basicamente enviou uma carta para saber como ela estava, e pedindo para ela cuidar da criança. Ele enviou. E no orfanato, onde eu cuida de todo, o dos maca estava lá no canto completamente rasgado, destruído, como uma criança quebrada. E logo se aproximou dele falou que pelo que ela pode ver ele está quebrado. E la pergunta se essa marcação os traços daquilo.
Et la pergunta ce fois à Cabra Negra, o que surprendre muito. Jaroto Orlando para ela e la parecindo completamente demonio de novo. Et la fala que mesmo assim a grande lua ena. O escole, entend ela para penisa, entend ela manda el sentir au poder que recebe et déchar ce potentiel c'est liberado. Caso el se jale ale siga as orden, el podera te a sua vingança, o que surprendre muito o garoto et comme poder. E muito estrano emanando dele, en quanto a caravalando a cartado sebestreu commenta que agora ela deve mandar a sua. Esposta como uma leve sodação. E no outro dia de volta pra biblioteca, o nosso garoto se pergunta anda onde está. O terceiro pecado. So que nesse momento o Eva abre a porta falando que ele tinha problema mo ele mesmo não sabe como. Explicar a situação. O nosso garoto pergunta o que tá acontecendo e manda ele falar logo, mas logo ele nota algo. Estrano e pergunta se aquele merda morreu. E ele acertou mchio. O seu segundo irmão, o Tonio Palatio, foi de F. E no enterro dele, ele foi até o caixão, encarando seu irmão falecido. Enquanto lá no canto se pé, alguma mulher. E nobre se assanhavam para cima dele. E quando ela se pergunta como é que isso pode acontecer, que ela está muito chateada enquanto a outra se fala que tá como muita fome, quer ser dali logo. E ela avait pensando que sabia que essa família era conturbada, mas realmente isso tá em outro nível e vai sentir o género dessa fantasia ser sombria. Mas, de quelque forma, para o Tony morre assim de uma queda acidental e muito diferente do que ele se lembra, poano. Jogou o seu primeiro irmão foi o que o matu, falando que finalement el matu es verme após 50 anos e agora ele será o herdeiro, o novo conde de Palatio. E encarando o cabeludinho, ele percebe que a felicidade está estampada na sua cara, como se ele pensasse que ele tinha muita sorte. E Orlando de volta para o seu irmão, ele pensa que mesmo assim ele tem que resolver outros problemas. Então ele não pode ligar para isso agora. E basicamente ano se passou nesse ano. O problema de sucessão foi resolvido pelo Leo, que virou encarregado do cartel e o condado se tornou un dame pacífico. E enquanto isso ele ajuda se tornará amigos de Caneta, pois ele sabe que se manter o contato como ela. E sera útil no futuro. E ele lendo as cartas fala que essa criança são realmente boas. E no fim da carta tema lista de patrocinador. E ele comenta que a lista cresce novamente. E é muito interessante que mes patrocinador continuam contribuindo como pequeno orfanato. E o Evan fala que sim, embora seja como boa, mas logo ele lembra de. E o fala, para o Alan sobre aquilo que ele estava procurando. E ele recebeu chamado de guido de informação sobre. Ele terá achado uma pista. O que surpreende muito o nosso garoto perguntando se é sério esse ciúme. Alivio, pensando que devemos ser livros ancestres sobre, o terceiro e finalmente ele vai achar algo. Ele fica muito animado como isso. Pois finalmente sua vida tá andando muito bem e muito pacífica por sinal. Mas agora é muito local, basicamente na biqueira da cidade de Margot, tem dois bandidinos andando pela cidade, enquanto o Caraca fala que me velo da família Palatio é bem generoso. Sempre dando muitas recompensas enormes e outro vale que. Sim, essa organização tem crescido muito com centenas de membros. Só que escreme-se daquele beco, ele se perguntam. Como herda tá acontecendo ali como todos os agentes, mortos e logo. El notam, os outros como adagas, e facas del proprio. Apontada para os seus pescoços, e ele perguntam que merda tá acontecendo e logo o Luaro percebe aquele careca. Fazendo a mesma coisa que os outros. E simplesmente todos se matam ao mesmo tempo, enquanto daquele beco vesando. Alguém encapuzado, su olhando para aquela cena como indiferença. E essa pessoa era o Deus e logo atrás dele. Apareceu aí falando que ela adora ver o espetáculo de marionete de loge. E parece que ela attend mais uma coisa. E o dos BMC, pergunta se tem algum ponto em fazer isso. E a Yuta pergunta se ele tem do dele. Mas deu. Fala que não é isso, porque se cara matam, pessoa para criar drogas. E só que ele não sabe se tem, algo a ver como. Sua vingança. Só que a Yuti fala que c'est claro que tem. E está a faz para criar espaço em retorno para ele. E ela pergunta como é que ele podem deixar ali, sujo quando ele chegar. E o dos bem sério, fala que entende. Simplesmente, os duas semaines dali, enquanto a fala que ele. A lua azul será o, a sua espada como símbolo de uma. Lua invertida BM no meio da cidade, onde indica o início de organização extremamente perigosa. E sendo assim, já. O nosso garoto troca cartas como a Yutia. E dentro da sua mansão, o Eva vai andando por ela, procurando pelo jovem mestre. E est-ce que ele acha, ele quer no chao completamente exausto, falando que então ele estava ali.
E el da joina para o evan falando que o quinto foi mandado para o orfanato, a última criança de toda. E o nosso proto fica muito emocionado com isso, pois finalmente acabou. E nesse meio tempo ele salvou os pecados que faltava me como agradecimento ele dá bolinho para o evan. E enquanto ele branca como evan como se ele fosse cachorro, ele vai lembrando que ele teve problema para procurar a ganancia. Mas fazer o evan trabalhar como se conhecimento do jogo funcionou muito bem. Então ele fala para o evan que ele fez bom trabalho e ele pode descansar. E o evan pergunta se ele quer dizer que ele tá livre do dever relacionados ao orfanato. E nosso proto. E o evan fica extremamente aliviado com isso. Mas ele encar mestre pergunta se ele não tá feliz. Nosso menino fala que sim, ele tá muito feliz. Só que o evan fala que não parece, mas o Alan fala que sim. Ele tá até sorrindo agora, mostrando a sua micro-expressão de felicidade, mas na cabeça dele vem pensando que ele não esperava que as coisas fossem tão bem assim. Nesse maldito jogo, os 5 pecados viraram isso por causa do seu terrível passado. E mesmo que agora seja o passado, antes dele serão os talos pecados, a chance de salvar os antes. Que ele sofre sem me seventou, era becha, e ele estava preocupado de resgatar eles após estarem traumatizados. Mas no fim tudo deu certo e ele pergunta para o evan como tá ando o fanfanato e o evan fala que tá ando bem como sempre. Ele até trouxe uma carta e comenta como ela que ele pareciam bonecas quebradas en temas. Agora ele parecem estar bem iluminados. O que surpreende o nosso garoto, pois ele percebe que trans precisam contratar. Mais cuidador. Ele realmente não pensou que faria trabalho tão bom assim. E ele se pergunta se por conta de enredo do ce personagem ser sentimental quanto ao orfanato e ele lendo a carta fala que a última boa. E garota certa coisa. E o Eva pergunta se fala algo importante, na carta enquanto ele va lendo o que lá. Escreve que todo mundo está bem e alguns em particular. Esto crescendo muito e que ele não precisa se preocupar. Como Deus. E além disso, ele não deve se preocupar como as outras crianças. E ele fica bem felizinho como isso, falando que pelo visto eles estão apenas crescendo muito bem. E vendo como eles estão crescendo, ele pode dizer que ce meio ambiente é bem precioso para ele. E o evancelado pergunta quando ele planeja conhecer as crianças e ele sempre fala que vai ir, mas não vai. Mas o Alan sabe que na verdade ele não planeja conhecer elas nunca, pois mesmo que seria bom ficar próximo deles. Ele não tem uma personalidade que ele gostaria de ficar por perto. E talvez seja por e causa da forma brutal que os pecados foram criados. Mas ele acha que não vai ser tão ruim assim após ele ter salvo todo ele daquele maldito evento. Mas no fundo ele é data medinho. Então ele fala para o que daqui a 5 anos talvez o cavaleiro fala que entende enquanto os nosso prota pensa que além de que ele precisa de habilidade para se proteger desse maldito mundo de fantasia. Infelizmente ele não precisa de talento para magia e se corpo. E o Eve lá na frente, pergunta se ele já escutou falar sobre a loi azul. Mas o ela pergunta o que diabos é. Isso, e ele nunca ouviu falar. E o Evan fala que é uma organização que ganhou fama por caçar criminosos. E então nosso garoto fala que eles estão basicamente caçando criminosos limpando o lixo, o que é bom. Mas ele pensa que ele nunca ouviu falar sobre ele. Então ele devem logo desaparecer. Mas o Eva fala que escutou que ele mata nobre. Acho que seria bom saber sobre, e enquanto o nosso garoto, desaba e fala para o Eva que ele pode dormir perto do ce quarto a partir de agora, pois isso pode ser sério. E na acorda para o orfanato a noite como falando que agora. Eles irão ouvir o relatorio semanal. E la pergunta primeiro sobre o norte a garotinha meio fera fala que ela arrancou toda as cabeça do comerciante de escravo parecendo muito fofo quanto foram, uma atrocidade dessa. E essa garota é o pecado do orgulho a seu rang. E quoi ele avait pulando e se divertando, ela fala que diz que iria. E deixa los viverem se fala sardo solos, mas ninguém conseguiu falar. E a garota como livro fala que os corpo. O dole foram queimados e so pecado da ganancia a rini. E do outro lado, o garoto sentado na escada fala que o também acabou para ele e ele. Deux conta de todos os centros de testes ilegais de humanos e ele transformou os fodidos de Avalon, que estavam causando problema em carne moeda. E esse maluco isso andam, o pecado da obsessão. E isso ala. No centro fala que isso es ótimo de ouvir e tudo está ando de acordo com a sua vontade e eles existem pelo bem da loi. Essa é basicamente a grande organização secreta que trabalha para a lua azul que ultimamente tem botado medo em todo mundo. Só que nesse momento Deus fala que entretanto aparece problema e aí o tiputao encarae.
Pergunta que problema poderia acontecer quando tudo é perfeito de acordo com a sua vontade. Mas o dos pergunta para. Elas o chefe de Avalon não é, o filho, me velo da família do Conde Yuel, encontrou uma ordem escrita perigosa. Enquanto estava no sul, onde o filho me velo do conde parece estar atrás de vossa grandeza, o que deixa a utme. Ainda nesse momento, exalando uma aura sombria, o que assusta a todo. E il a fala que entende muito bem il a fala. Começa, aller aquela, carta, on dit que de poids, de haut. Contimore, elle devait matar el comme veneno. E la garando. Aquilo fica comme audio. No ce coração e fala que realmente entende es caractère passar do limite. O que no é. Et surprenante et que dois anos de poids au con de Palatio que au do prota, moreux de fato e o nosso menino pensa. Que a sua morte foi espalhada como uma insuficiência cardíaca, mas é claro que foi por overdose. Et là do lado se move. E conversando comme outras pessoas e pergunta se realmente a lua azul atacou novamente. Eos se subordinados falam. Que sim, eles atacaram na última noite e pergunta se os outros foram mortos novamente. E o nosso garoto escutando. Isso vai pensando que parece que eles estão ficando atentos sobre essa tal azul. E ele sabe que como a morte do Conde, sem que ninguém se importasse, tudo acabou em silêncio. Mas óbvio que não foi tão silêncio assim poiso. Seu irmão tinha armado alguma para ele. E de volta ao seu quarto, Evan pergunta para ele o que ele planeja fazer agora. Ones ponto aquele merda do primeiro jovem mestre. Só que ele nota algo estranho e pergunta, o que são essa? E o nosso héros isso diz, para ele para preparar as coisas, pois eles irão fugir hoje. Ce caf pergunta, como? Assim fugir hoje? O seu plano é realmente meteopé? Mas o Alan fala que não totalmente ele só estou ando. Para becho. E o pergunta se es becho que ele fala e cidade de Rodmil. E o nosso garoto fala que exatamente isso. Ele privilegia para uma cidade pequena para o sul de Palatio em Rodmil. Mas enquanto ele ia embora, o seu irmão. Obviamente encarava ele enquanto se perguntava o que ele deveria fazer agora. Mas realmente no ligando para o seu irmão, ele finalmente achou uma casa em Rodmil e de manhã preparou ce café da manhã. Ele o Eve estavam muito animados comendo comida caseira. Só que depois de 3 dias de férias, o nosso garoto teve que voltar para Amasa pois, agora ea, do funeral do seu irmão me velo. E ele fala que realmente não acredita que ele voltou ali. Es perguntam, se ele morreu de forma diferente, e por caralho se ele morreu agora. E ele lembra que falaram que ele ves facado no coração, e quem poderia ter matado ele. E logo, ele se vira para outro cavaleiro, e pergunta a cosada. É sua morte. Mas aquele cavaleiro fica como muito medo de encará-lo e se pede desculpa muito nervoso por olhar para. O enquanto ele se pergunta que merda está acontecendo e o que tem de errado como es caras agora. Mas enquanto ele vê andando pela casa, todos deixam el bazar como medo. Só que vai lá atrás o acompanha. E logo o Alan pergunta para Evan o que ele achou. Mas o Evan bem serio pergunta para o Alan se foi ele quem fez que Avalon desaparecesse en mima. Noite, surpreendendo muito o nosso prota. Mas ele olha de lado para outro e percebe todo como medo dele. Ele mesmo se pergunta que merda está acontecendo ali. Mas para entender o que está acontecendo, vamos voltar algum momentos atrás. Não muito tempo depois do dia em que o Alan foi para Rodmil e na carruagem o cavaleiro falava como ele. Se não seria melhor eles irem para uma cidade maior. Mas o Alan fala que não. Jamais nunca, pour Rodeme, au lugar onde. Ele decide ficar, e salvar os grandes pecados da desgraça, e impedir a ruína desse mundo já foi perigoso. E Rodme não tem nada a ver com a história original do jogo. E a Vila Palatio e ali também. É um lugar perfeito para o nobre viver. Então ele quer viver uma vida tranquila sem nenhum problema enquanto não faz absolutamente nada. Mas ele metendo por se falar para o Evan ele tem um motivo para isso, mas o Evan manda não. Engana-lo me, pois ele sempre fala essa coisa enigmática quando está entediado, enquanto o nosso garoto fala. Que coisa boa sou boa. Mas observando a carruagem, ando embora, o seu irmão me velo se pergunta o que ele deve fazer como ele se ele deve matá-lo ou não. Mas realmente não importa se ele está vivo ou morto. E ele planejava matar. Escara como venno quando se pemores, mas ele rapidamente diz para ele que de silenciosamente para longe, então ele não tinha razão para matá-lo. E ele se pergunta se porque as coisas não estão indo bem, mas esse irmão me não vou realmente o irrita. E logo ele chama o Alman e ordena que ele siga a carruagem. Só que o Alman pergunta se isso significa que é para matá-lo. O que surpreende muito Leo, porque pelo que ele se lembra, ele nunca o responde. Não importa as suas ordens.
Mas el se pergunta por quel fait uma pergunta agora e el me irritando fala. Que es e os se trabalho el deve fazer o que el dit. So que para o choque do Leo, el recebeu uma espadada. No se peto en quanto, el pergunta como el, usa a traí-lo. Mas o amant fala que é como brincar de guerra. Foi divertido. E fez alma que trabalhava para o Leo, era na verdade o Hidan, membro da Lua Azul. E fala para o Leo que el tem a cran sapelo que el fora mancinados pela Lua Vermelha. E como Lua Azul, ele é a espada daquele. É natural que elle se move de acordo comme ce zejo. Mas alguém tentar ferir a grande Lua, elle pode agir. Por conta propria, já finalizando o Leo. En quanto el fala que é por isso que ele estava esperando el dizer aquilo ele. Pensar que demorou realmente, duas anos. E o le muito mudo falar que ce subordinado no ayam deixar el escapar. So que o almo fala que comme a sua palavra Avalon va sumir do mapa. E é realmente triste que a grande Lua 2. Uma chance para elle, mas el no sub aproveitar simplesmente comme alma sumindo dali. Mas a tal grande Lua que não sabia. De, nenhumado que estava acontecendo, tinha acabado de acordar cedinho na sua nova cidade, falando que esse dia estava muito bonito, e outro dia tranquilo. E ele acorda quando quer, como que ele quer. Ele é capaz de ia viver uma vida como verdadeiro nobre, e ele pergunta-me se talvez ele deveria abrir uma loja de touradas. So que na. O afronto Evan aparece falando para o jovem mestre que tel receberá uma carta. E o Alan começa a ler a carta, mas pergunta que merda é quel, onde está escrito que devido à morte de Leo Palacio, el requisitam que o Alan. Palacio retorna a Mansao, descendo el completamente boca e aberto. E foi basicamente comme isso que a sua feria. Acabaram de ver. Então, de volta a presente, foi assim que el voltou para Mansão Palacio el realmente se pergunta que reação é essa de todos outros. Enquanto o Evan pergunta mas uma vez se el realmente se tornou. E líder da sombra, enquanto o nosso garoto, pergunta de que merda ele tá falando e muito triste. Sem sabeo. El se fazer, ele pergunta para o Evan se ele pode explicar que merda tá acontecendo e porque ele é o vilão do nada. E o Evan fala que ele é o único que se beneficia dessa situação. E depois que ele se da propriedade, o Leo foi assassinado e ele. Tant Malibo, o que deixa o Alan en choque. E o Eva continua falando que Avalon já era. E como a morte do Lolina. Vai incomodar mais, o que significa que ele é o líder da sombra do condado e mandou matar o seu irmão. E o Alan pergunta se ele realmente acha isso engraçado. Mas ele realmente não sabe como Carlos isso aconteceu. E nenhuma organização é capaz de matar o figurão do submundo nome, instantasim como se não fosse nada. Mas ele fala que parando. Para pensar tinha uma organização que caçava outras organizações. E o Eva fala que sim a Lua Azul. E o nosso garoto. E fala que talvez tenha sido ele, mas o Eva o fala que a informação é que ele não está envolvido nisso. E a Lua Azul deixou uma marca ao invés de um corpo. Mas entretanto foi dito que os membros de Avalon foram mortos como uma espada. A estrada para o inferno foi aberta. E o nosso garoto, tremendo de medo, fala que então ele é o líder da sombra que matou o seu irmão me velo. Mas ele vai pensando que essa tal de Azul nem aparece no jogo e nem tão como es. Fracot estarem envolvido nisso quando desapareceria ante da história original. Mas ele mesmo não sabe quem fez isso. Mas no esconderio da Lua Azul, a líder dele, a Lua Vermelha, pergunta-se tam algum traço. Mas as isso. Garota ao lado fala que não. Ele não deixará nada e a sœur fala que o mesmo ali, nada além do golpos. E nesse momento outros do voltam, que é o desfalando, e 486 soldados de Avalon foram eliminados. E lá atrás o Radan aparece. E como ele diz, el cortu ele é o meio encanto a psicopata da Ua fala que isso é perfeito. E então foi basicamente assim que Avalon, uma enorme organização que dominou o reino de Esteria, viru poera em apenas 5 dias. O daio. Rada vai ter a Ua e fala que não achou que a limpeza foi perfeita e la pergunta o que ele quer dizer com isso. Ici ele fala que controla isso como os nobres conectados a Avalon e o ducado de Altiatem uma conexão bem profunda como. E a Ua começa a ler aquilo e logo depois ela fica indignada falando que, e ele já sabia, o que l'avait dizer. E enquanto, alancar o deux as dua, garota, e também umbrado am que fala animado, que ele cuidará disso furtivamente. E depois, que tel fala misso, a suspira aliviada, e fala que outra. Quasi ela pergunta, essa informação, e confiável e Arini, fala que, e esse assunto está sendo tratado separadamente da Lua Azul. E o de ao lado fala que todas as guildas agem. Igua. E chamou isso de espada do inferno feito pelo mestre da espadagem. E a pergunta se ela deve continuar.
cupendo os movimentose, eio te fala que sim, e isso mesmo, mas isso não deve chegar aos ouvidos daquela pessoa. Mas, isso ele já sabe. Só que Deus fala que isso ameaça a família dele, mas ça fala que não foi uma ordem eles são espadas. E ela pergunta se o espada não pode pensar por si mesma ou o azul deve se mover apenas por ordem. Devem se lembrar disso. Pois ele sabe de todo e não devem nunca desapontá-lo, deixando todo bem. Nervosos como isso. Mas todos um pouco desconfiado, fala que ele não entende uma coisa. Para alguém com habilidade impressionante, como a Utah, sente tanta ansiedade apenas porque ela tem medo de ser descoberta. Isso é realmente incrível. Mas logo mudando de assunto, ele fala para que ele entende tudo e pela grande lua e por ele. E agora voto para o nosso garoto, agora no escritório do chefe da família, que no caso ele é. Enquanto ele coberto por Pegaminos, fala que não aguenta mais. E depois do funeral do seu irmão, ele tinha mês de papelado atrasado e estava super ocupado. E a única coisa que ele quer fazer agora é ser comer. Se perguntando se não é isso que os nobres fazem, e mesmo que ele tenha feito inimigos, a morte do Leo era daqui a 6 anos. Mas ele percebe que o padrão de morte do jogo mudou. Ante toda essa papelada caiu para ele o talerdeiro. E logo na sua frente algum velos abrem. A porta sodando o jovem mestre como me papéis. E ele muito cansado se pergunta por que todo mundo tá trabalhando tonto e quando estava ali, ele costumava procrastinar ao máximo. Mas como nosso garoto tem sua, ele tem que trabalhar, os velo pensam que ele está bravo, então ele tem que trabalhar duro, pois ele não querem. O Alan. E o Alan se pergunta se eles estão trabalhando tanto por causa do rumor que ele o cabeça por trás. Todo mas na real é só CLT que quer fazer o seu trabalho tranquilamente, e mais tarde conversando como Evan. Oh. Evan fala que sendo honesto, ele está muito surpreso, e ele pergunta, que merda é essa de bel e se ele realmente quer ir para lá. Então, dona da cena muda para bel de festa como nosso garoto Evan entrando no bel, ele fala, que su deveria ele estar muito cansado. E esse bel dessa aristocracia da parte do sul do Reino. Basicamente uma troca de nobre. E en breve ele sera conde. Et talvez ele devesse usar essa chance para criar contatos. E formar contatos, comme nobre, e algo crucial para futuro pacífico. Mas assim que ele ve caminando entre os nobre, todo começa a correr com medo dele, não querendo se aproximar. E quando ele tenta cumprimentar dele, aquele cara fica com medo e se correndo. E lado, o Evo começa a dar risada pedindo para ele não ficar tão chateado assim. Mas o nosso garoto pensa que ele não está chateado. Não o todo. Pelo menos isso era o esperado. Isso ele fala para o Evan que veio ele mais tarde, pois na cabeça dele ele sabe que eles o desprezam por ele ser de classe baixa. Ao contrário do seu estimado bisavô, a atual família Palatio é cheia de trombadinas mas ele como certesano. E veio ali para ser desprezado. Então logo ele pega o vinho, e fala que irá mostrar agora as suas habilidades sociais. E l'andou secretamente praticando. Então logo ele vai direção a garota e fala que o nome des vinhos é realmente único, especialmente a fragrância que é bem distinta. Mas enquanto ele falava isso, ele fala que gostaria de ter alguma garrafas en casa, encarando ela como sorriso amigável, que para outra pessoas é sorriso de psicopata. E a garota, vendo aquilo fica como muito, e começa a correr de lhe, falando que vai falar como se pay para via algum para, e sua casa. Enquanto ele fala que no isso e manda ele a se acalmar, mas simplesmente ele vai embora. E os nobres. Lá atrás começa a comentar que ele acabou de forçar, a aliviar vinho regional, exclusivo, para sua casa. Sem, mais não menos. Elle est realmente mendigo problemático igual aos seus irmãos. E lado se lado e va tenta. Mais you m'avez consolar o nosso héros. E o nosso proprio completamente negação, pensa que essa jovem senorita apenas deve ser timida e nem comme medo dele. E se ele tenta mais you m'avez se aproximar do nobre. E basicamente a noite passa. Comme zéro conexões e Evan zoando comme ele que ele gaou cavalo de luxo, chasse tricopenia, metal artesanal. Vinho especial malatinano. E o nosso é muito deprimido, fala que ele était estudo o vinho para isso e logo ele percebe que Palacio se tornou, mais famoso do que ele esperava por conta do rumor sobre ele. Então todo mundo parece evitá-lo e a subida social já era. E logo ele dacho novamente para o Eva falando que quer tomar o mar. Agora, mas lá no canto tem garoto observando ele, de longe enquanto comenta que cantem ele o herdeiro do conte. Agora o nosso garoto do lado de fora,
Vaolando para o seu, et se perguntando ontudo de errado. Mas logo atrás de le. Alguém aparece perguntando se el temps momento e el fica bem animado como isso. Se perguntando se alguém quer conversar. Comme elle, mas logo quando ele olha para trás ele não vê ninguém. Mas assim que ele bate a cabeça, ele vê uma garotinha. Falando que ela é a Loria, a filha do Ducalia. E usando esse sobrenome, nosso garoto fucking joke falando que. Então faz sentido. E pelo que ele sabe, a família Acha é uma das principais famílias que jogam na sombra, conhecido como os Sancranqueiros do Norte. E pelo que ele sabe dessa família, nem tão como ela será alguém. Mas ele não sabe o por ele não se lembra de la no jogo, e ele realmente não acha que ela aparece lá. Mas alors, tá pouco nervosa, fala que vai se direta. Então ela quer que ele empreste a sua força. O que choca muito Alex, perguntando que merda essa garota tá falando. E ela continua nervosa e fala para ele que ela será assassinada. Breve, deixando ele mesmo choque ainda. E após ela falar isso, nosso garoto se pergunta por que ela quer a sua ajuda do nada. Mas ela começa a contar a sua história e ela diz que foi protegida como filha da amante do CP Massa. Condição do Duque Pioru e a sua irmã, com certeza irão querer matá-la depois que o CP morre. E logo o nosso garoto percebe que Antena é cuida de duas pessoas da família do Conde, mas ele pensa que não consegue se lembrar dela e. Ela já deveria estar morta quando o jogo começou. E a garotinha é muito fofa e nervosa, fala que como o poder do Lord Alan ela pode ter uma chance. Só que nesse momento ele fala que terá que recusar. Surpreendendo ela que não fala. Que será caridade. E se ela salvar, ela dará el metade da sua fortuna. Só que o nosso garoto fala que está ando. Embora agora, descendo ela me nervosa anda, sem saber o que dizer. Enquanto ele vai pensando que ele nem mesmo consegue se proteger, e ter segurança. Quem dirá da segurança, a ela e mesmo que ele quisesse ajudar. Ele não é a pessoa. Que diz no rumor, mas ele olha para trás e perceba bem tristinha no canto e fica como muito apenada lá. E logo ele. E suspira e fala que deseja sorte a ela e espera que ela ache uma aliado forte. E depois que ele volta para o bel, observando ela de cima estao, desfalando, que parece que aquela se aproximou da grande loi se. Pergunta se ele deve mostrar a gentileza a ela agora, mas a reine fala que não. Está tudo ando bem. E de acordo. Como a informação, ela é a única que não está conectada como Avalon e ela é a única que não faz parte da missa do Radan. E. O Deus fala que isso complica as coisas e logo o resto dos utão morre. E a Rin fala que sim, mas eles irão prosseguir de acordo com as ordens da Lua Vermelha, e eles irão garantir o bloqueio da informação e garantir. Não chega a ele, pois ele não pode saber dessa missão. E enquanto o nosso garoto caminhava pelo bel, ele percebe que tem uma barreira que repele pessoas dele realmente tá ficando muito ao château, e ele quer ir embora. Só que logo o se. Lado a garota aparece dando o vizinho para o nosso herói. Enquanto por dentro ele fica bem emocionado, pois alguém quer falar como ele. Então agora ele pode ativar o seu modo social e dá uma para a garota, mas depois que ele vê lá, ela reconhece fala que então novamente outro personagem que vive na sombra. E é claro que ele sabe que alguém como ela não se aproximaria de la Cine, a não ser que esteja com problema. E logo ele saúde da senhorita Zenonia e ela fala surpresa que então ela conhece. E o Alan fala que, é claro, ela é bem famosa en certa coisa. Enquanto ele lembra que no reino de Asteria existe uma très grande casa do submundo, que seu a alia do norte, a Palácio do Oeste a Zenonia, os Trombadinas do Oeste. E essa garota é muito bonita, e animada pergunta se ela é. E ele é a filha mevela do conde de Zenonia, chamada de Chia. E o nosso grotor sabe que esse Palladio a comanda uma gang, então Zenonia é como um sindicato criminal e ele va tremendo de medo por dentro, pensando que o que ele precisa são conexão para manter uma vida tranquila ou estável. E pelo bem da sua vida fácil ele não pode se envolver como ela. E assim ele se curva novamente e fala que a sonorita está maravilhosa. Enquanto ele agradece ele, mas ela encara ele bem seria e pergunta que tal ele conversaria um pouco enquanto. Nosso garoto fala que adoraria. Mas tão muito solos nele. Mas obviamente uma mentira ou ele só quer ir embora logo. Mas ela encara ele fala que tanto tudo bem ele é igualzinho aos rumores, e ela está ansiosa para vê-lo novamente. O que? E surpreende no herói como essa relação de lá e simplesmente ela vai embora. E quando ele fica em dúvida se perguntando que, isso deveria significar. Mas mal sabe ele que a Rinaria observando tudo. E de fato o Deus fala que ele tem problema, e aquilo está de holo, na grande lua, e parece que eles estão sendo seguidos e a Rin fala que ele nem tem, e la manda ele ficar de holo e eliminar os outros.
mas comme corte seco no outro dia de mana o aleneo, Evan aparesram no desfiladero, e o cavalero pergunta. Se es desfiladero que el queria ver. Fala que meio-dia, mas anda está escuro lá dentro. En quanto no que viru anuat procurando por isso, fala que, finalement achou, o seu objetivo real, e as característica, batem perfeitamente. Et en quanto els entram, el fala que se tive vazio, el va correr de novo e de savetem que dar certo. El pensa que era facile achar no jogo. Ena, é verdade a raza o placal, el veio ateo. Sulfoi por conta des labirinto, o labirinto dos susurros. ECL. Resolve os enigmas, de todas as watos salas desse local, el recebera um artefato poderoso como recompensa. Obviamente el memorizo todas as rotas de desafio, e logo os dua chegam, e me m'apporta. E o nosso guerra de surpreso fala. E o el aparece norme, na vida real e muito. Diferente, mesmo que el tenha visto ela. Inumera vez jogando. E logo o celular dos Evan fala que dentro dos desfiladero parece bem artificial como. Se alguém tivesse construído el. El pergunta como el sabia desse lugar. En quanto o nosso garoto fala que el. Veio ali algumas vezes o Evan, pergunta se é mesmo, pois el nunca viu el sendo ante. So que pensa que el falu. E muito e mudando de assunto, el fala que tá zoando, e su que el temo su metodo e chama el para entrar. E o Eva, mandando brincar como el, fazendo essa expressão porque ele é muito assustador. E assim que eles entram, el vem vario monstro esmagando outro monstro. E o Evan com muito medo fala que se el fize o enigma errado, essa quasas irão esmagar o sendo. E depois da primeira sala el vão para a segunda. Enquanto o Evan se pergunta que, e como se jovem mestre fica tão calmo numa situação dessa, el trabalharão junto por 4. El ainda não consegue entender, elo, e a sua missão nete empadrão, como eliminar grupo criminoso, salvar. Orfaos, pagar dívidas aleatorias, ajudar escravos e entregando mensagens sem sentido. El realmente não consegue. Entendez-lo e il mal saiu da mansão, mas parece sabetudo sobre esse lugar. Elan afronta o alvancido fala que, conseguiu, mas abriu apenas 2 mecanismos. E o Eva pensa que mesmo assim a razão pela qual ele seguiu. Jovem mestre porque bem simple. Tudo quel fa de alguma forma de acerto, mas ele se pergunta o quel. E planja fazer de saber. E finalmente depois de bom tempo nosso garoto chega ao local que ele queria. Enquanto, o Evan fala que finalmente ele chegaram, no salão do tesouro, e o, nosso rei. Fala que sim, e ele vai pegar essa nele ser. Dali, mas o Eva lá atrás, segurando vários blocos de ouro fala que isso, parece ser bem inútil. Mas o Alan fala, que não elevar qualquer outra coisa dali pode causar grande problema. E ele vai criando, o anel bem feliz como ele. Pensando que finalmente ele obteve o juramento da restrição. E logo depois de pegar o que ele queria, ele vai embora. Enquanto o nosso garoto vai pensando que foi muito fácil, pois ele sabe a rota do jogo, ontem foi moleza. Só que para, surpreso do Evan lá na frente. Ele pergunta para o Alan se isso estava incluso no pacote, encarando golem. Gigante, bloquando o desfiladero. E ele fica nervoso como isso, pensando que é novo inimigo desconhecido. E ACC. O prior cenário, mas se ele puder garantir a segurança do jovem mestre, vai dar tudo certo. Só que nesse momento, o Alan dá passo à frente mandando ele deixar como ele desavait. Só que o Evan fala que não importa o que ele esteja. Pensando, achar uma rota de escape, deveria vir primeiro. Mas logo ele observa o nosso garoto lá na frente. Il chama o jovem mestre ser do jovem mestre ser, dali o ele grita para o jovem mestre ser dali a sua magia. Segundo nível, é o suficiente. Só que nesse momento, o nosso garoto etiu feitiço falando que ele convoca, juramento da restrição, e estando a mão para, o seju e logo, o brilho o para, todo quebrando, o proprio espaço-tempo e uma. Vo aparece falando do fragmento que era da grande vontade de Niviola. Ele deve falar de a restrição que ele possa. Impor e o fica bem nervoso escutando essa voz. Lembrando que no jogo essa parte parece como uma escola, mas. E como uma voz. E como se ser poderoso antigo estivesse encarando ele, o ser que attende o juramento da. O restrição. Mas ele anda tremendo de medo fala que essa voz fa parecer tudo me real. E logo esse cerebro a boca e. Manda que ele fale. E então o nosso garoto diz. E a primeira restrição es que ele irá usar o cine de Maud. Babilonia enquanto ele usa a magia. E aquele ser pergunta o que ele deseja como essa restrição. E ele fala que o poder. De distorcer as leis do mundo um pouco. E aquele ser fala que foi garantido. E para a segunda restrição, ele fala que, quando usar magia ele irá usar a língua de Babilonia. E o se pergunta o que ele deseja como isso ele fala que quer uma.
Pode maior para desafiar as leis do mundo. E aquele ser fica calado por um momento. Enquanto o nosso garoto se. E pergunta o que tá acontecendo, e se ele fez algo de errado. E até mesmo ele reproduziu cine de Mao. Ele sabe que, por escolher restrição de cine de língua, ele pode alcançar o maior poder de ataque mágico. E por ter repetido essa gameplay, il memorizou todas as combinações necessárias do jogo original. Então ele sabe que deve funcionar e logo depois de algum segundo. Aquele ser fala que foi garantido e fala que chiam que se. O lembrado gesto e misterio de um Deus abandonado. Ele expressa sua gratidão a ele herdoa a sua vontade. O que surpreende muito o Alan se perguntando como assim herdoa a sua vontade e o que diabos isso significa. Só que no momento seguinte o anelme se dedoe e ele percebe que então a restrição foi aplicada logo ele volta para la realidade como Eva gritando que ele se salvem, ele fala que não é suficiente quando ele sairme dali. Mas o nosso permanece calmo como sempre estando a Mao enquanto pensa que a esfera do relâmpago que deveria parecer brilhante. Agora parece lamentável. Mesmo que ele esteja usando toda a sua mana. E não importa o quanto ele treina. S2. O qual receberás o poder que ele receberás o poder detestar o poder que ele adquiriu agora. Comme a bola de energia bem afrontado se olose comme Mao, estendida, esperando os golems se aproximarem. E il est feitiço refração. E aquele raio condensado, na sua Mao começa a se espalhar pelo local e ele fica surpreso como isso, pois depois il feitiço repulsam e aquele relâmpago se expandem me anda e depois il invoca. A luz indico criando outra bola de energia maior ainda. E por último a linha de refração. E como esse movimento de Mao que parece me peteleco, ele lança aquela bola e me direção aos golems, destruindo todo. O que choca muito. Evan lá atrás se perguntando que poderes da suveio. E aquele raio começa a se infiltrar no corpo do golem. Depois que a magia se dissipa, os golems ficam paralisados. Mas logo depois il começa a se desintegrar na frente do. Doiseux depois de causar aquela imensia destruição, o caminho fica livre novamente como se nada tivesse. E vindo daquela cena, o Evan Choc se pergunta que merda ele fez. E ele pergunta se por um acaso. Esconde a sua força, mas o Alan fala que não jamais. Só que o Evan surpreso fala que nunca viu isso 15 anos de. Isso não é assim, e como isso é possível. E ser possível e dentro da sua cabeça nem me l'entendo que tá acontecendo. E não é racim no jogo, mas na vida real tá. Muito me poderoso. E o sistema de luta baseado em turno desse jogo era onde a magia podia ser lançada a cada turno. Pelo uso de encantamento ou cine. E, dessa vez ele utilizou a magia de raio MKDA comme 4 encantamento. Cine de Mao nom total de 5 turno. E am resumo foi basicamente o tio poderoso de Trovao. Mas am adissao. Ah, isso, devido a sua restrição, ele deve ser cine e encantamento para qualquer magia. E foi por isso que a magia ficou me forte. Mas mesmo assim da Hercule no golem, estando no segundo círculo, o resultado superou a sua expectativas e, até ele ficou surpreso como isso. E depois que ele sam dali, o Evan fala que isso tá muito me cansativo do que lutar. E ele pergunta, como no mundo criou esse lugar infernal. Enquanto o nosso garoto vai pensando. E parando para pensar agora o labirinto do Sussurotinha, um nome diferente ao local e ao tutorial forum. Postado no site da comunidade como o nome Lerinto de Palon. E ele fala para o Eva que foi cara chamado Palon que. O fez isso e o, Eva pergunta quem é esse. Só que o nosso garoto percebe ele desanimado. El segura ele para ir. Embora. E enquanto nesse caminho, o alave pensando que se ele tivesse que escolher sinal de Mao, que combine como. Atributo do efeito, ou se pode montar ou se ele escolher o encantamento certo, a sua propriedade. Gersive corta, e estime que deveria funcionar a mecânica do jogo. Mas diferente do jogo, onde os visuais ficam. Os mesmo apenas como números aumentando. Dessa vez ele percebe que o feitiço muda de formato a cada encantamento e talvez. Ver essa transformação. Pode ser muito bom controlando o mano. E ele quer testar isso quando tiver tempo mas. Mesmo assim é alivio que tenha dado certo. Mas enquanto ele ia embora, a reine observava tudo na sombra e logo. Depois ela cor direção desviladero. E chegando lá, ela começa a ler aqueles escritos e fala que era. Do dois esquecido de fora, as escrituras do Imperio Alane. A ela o lado lado para outro e reconhece. Textos falando que pelo seu amigo e deve ter sido deixado sozinho pelo covarde de Palon. E ele começa a tocar naquela escrita, e lembra, que aquele que parou a invasão das Quasa, pretas enquanto foi vitorioso, contra o Alculaca que como coração de Civi,
o imperador brillante palon, et la optev todo es conocimiento porque la nace comme a biblioteca ancestral, ou ma complétement troubado. Et il alambra que il a fallu para o evan que kem fez aquilo fois au palon. Et il a commencé à pensar que sabia que el era especial porque arena sangranta seguio el, algo que apenas algué. Poderia acharna historia, mas ela no esperava que a grande lua fosse amigo do palon. Entretanto, a phrase que el sussurrou nem existe na biblioteca ancestral. Ela fica muito pensativa sobre isso, se perguntando como el. Mas aposerdo de filadero, ela fala muito corradinha que a lua vermelha estava certa. Ela está envergonada de seguir cegamente a Zordan, so que logo atrás de la Odeus aparece. E ela pergunta o que ele faz ali e se ele veio jantar. Informação. Mas Odeus fala que nome isso e diz que o escuro está morto e sua cabeça foi torcida no meio do ar. Kelin. Fala que então, ele pode relatar isso e simplesmente, doavo emborrado de filadero, e na mesma noite, mas outro local no condado de Zenonia, a cara tomando o se fala que no era apenas rumor e ele frio e calculista. E o solo seram como abismo e el chamu, ela de famosae. Ela comenta que simo quad Zenonia é forte e famoso, mas entretanto o el chamu, ela de famosa. Mesmo, que la non participe de atividade sociale, e é realmente fascinante. Il avait direção ao vélo e pergunta, se ele não concorda com isso, o chamando de conde, que é seu proprio. P. Mas como estelar de dedo e me olar afiado, o olar do vélo muda totalmente. E ele vira basicamente uma marionnette. E Issa Müller fala que ninguém sabia disso, que ela fez ce como marionnette para que ela pudesse ser a líder da casa. E ela se perguntam como ele descobriu isso, mas ela pensa que bem parece que ela até percebeu que ele estava de olho nele. E nesse momento do cerveau vai até aquela e fala que ele tem problema. E aquela pergunta o que. E ele fala que ela devia o se carto, pois eles encontrará malgola. E assim que ela entra, ela vê doce. Comparsa com pescoço quebrado. E aquele cerveau fala que julgando que o selo nem foi ativado, ele nem revelu nenhum. E acá fala que tem ocupado outros ali de propósito para o se carto. E ela se perguntam como aquele. Car a descobriu e ele viu a sua fraqueza no momento em que eles estavam se encontrando. Elle est realmente impressionnante. Mas o tal cara que ele acha que é muito, tá na carruagem muito cansado, sans saber de merda. Nenhuma que tá acontecendo. Mas corta para outro local na propriedade do Duque de Alia. E a Lura na carruagem fala que, como esperado ele não é alguém normal. E o figurant do segundo tem os mesmos que o CP, o tipo de pessoa. Que ela não deve ser inimiga nunca. E ele era a sua última esperança. Mas é claro que ele não aceitaria o acordo. Que resultaria em perda, porque tudo em sua pos foi tomado pelos seus irmãos. Os seus irmãos me velo, Timia, a filha. Me vela Marianne. A segunda filha Pirini e o segundo filho Jeg. Então basicamente ela não tem nada. E chegando, finalmente, na casa do Doc, ela pensa que sobreviveu até agora utilizando a piedade do, ce pays agora. Ela não sabe o que fazer. Só que assim que ela entra na mansão, uma das empregadas grita pela senorita alors e fala que finalmente ela. E ela fala que afiram o keg, cometram suicidio. O que choca muito a garota, se perguntando o que aconteceu. E ela pensa que aquele que mataram sua família cometeram suicidio. Isso não faz o menor sentido. Mas ela bem nervosa. Pergunta pra empregada como estou Malina e a Marine. Só que nesse momento outro grita e ouvido e rapidamente ele. E voa em direção ao quarto de Timinha e percebe que ele matou a garota e ela matou ele. E vendo aquela cena, alors ia. Fica em choque, não entendendo o que Carlos está acontecendo hoje. Mas na parte de trás da mansão, andou embora. Como se não tivesse nada acontecendo, ora também animado, falando que os alvos serão eliminados como sucesso. Que ele vê embora, a mansão do Duque foi uma confusão total. Mas quando a Aurora estava muito assustada como aquilo, ela lembrou da falas do Alan como ele falando que coisa boas podem acontecer. E ele desejava sorte a ela. Ela começa a se perguntar, quem realmente está no controle da mansão do conde, que esconde sua garras esperou. E ela tem medo fala que não foi isso que ele que dizia. E exatamente como ela se que. Tornou a única sucessora da família e querendo o seu sombrio como muito medo tremendo na base de fato. Pergunta que tipo de demônio ela acabou de fazer pack, mas agora ela não pode dar para trás. Mas ela se pergunta o que acontece como aquele, que tenta mostrar, e existam muitas possibilidades e ela anda. Irá andar, no caminho que ela escolheu. E logo do mês se passará me, no escritório do nosso herói observi falando que está ali por ordem do Duque de Alia. E o
Noso garoto pergunta como asin duc de Alteria, eo. Evan, pergunta o que e isso, e pelo que, eli, pot ver e uma garrafa de vinho de Serrance. Il escutu que las custa malgun miller de euro por garrafa. El non se pense ouvert uma pessoalmente. El nobilet so dis comme respeto loria. E o noso garoto percebe que anteno aquela, jovam senorita, porque mandu para. El neno domas, el neno entende, porque la mandu isso, para ele, el pergunta para. Você tan certeza que para elle, o cerveau fala que sim, o proprio duc o providencio e ordenu que elle. Entregas. Quando sacu ela pergunta, como assim mon duc. Mas logo el percebe algo estrano. Entend isso. E significa que aquela garotinha se tornou a duc. E de volta a mansando duc, a la oria tala se spreguissando e fala. Duamez se passaram nom piscar de holos. E apos au funeral do sepe que morre por estar dont, ela se tornua. Duc apos a ceremonia. E antes ela nem podia entrar, nesse escritorio e a morte do seus irmãos aconteceu de forma muito. A repentina. Mas ela no era uma suspeita porque la tinha uma liba como Alan. E nesse tempo a sua organização secreta. Foi eliminada pelos seus irmãos. E quando ela retornou a Mansão, ela estava sempre de algum e ela percebeu depois. Que era bem surpreendente. Pensar que l'usaria e sa situação para ganhar vantagem. Il recusu de uma forma que. En parcia estasse importante, mas fez uma limpeza por trás do pano perfeitamente. E essa pergunta bem. Ela nem contou para ele sobre o funeral. Ela nem contou para ele sobre o funeral do sepe, mas ela acha que. Es ele deve ter ajudado, ela porque ele precisa de AM, alguma parte do seu plano. E embora ela tenha conseguido. Jantar as organizações subordinadas a ella, não é suficiente para assegurar o seu poder. Então significa que ele quer algo. E ela sabe que Palatio é uma figura importante no submundo, que teve ascensão apenas como se negociou. E se for realmente algo que ele não tem, deve ser a capacidade de manipular o cenário político a partir da sombra. Então o que ele precisa é do nome de Hal, e ele encara a foto, do sepe, e fala que por ora ela tem que focar no que ela deve. Fon fazer porque logo o figurao, ira contatala. E ela fala que espera que ele tenha gostado do seu presente, mas de. E volta ao nosso garoto, o mordomo se curva falando que vai embora agora enquanto ele está completamente petrificado, pensando que então ela escapou da morte, e se tornou uma duquesa. Mas ele sabe que alguma coisa não está certo. Mas mesmo assim 5 meses se passaram completando 5 anos após o começo da história original. Enquanto o nosso garoto que bela manzao, o Eva aparece logo atrás de fala que agora não pode chamá-lo de jovem mestre, mas sim de conde. Mas o Alan fala que a cerimônia ainda não aconteceu. Mas o ele acha que ele pode chamá-lo assim, já que ele hesitou en m'outrorant. Mas ele fica cab becho a pensar que ele realmente não queria se tornar conde, pois não. Fazer parte de ce plano de vida feliz, mas no filme sa situação em que ele está. Então ele deve tirar o máximo. Proveito dela, mas logo ele muda de assunto e pergunta o que ele veio fazer. Evan fala que foi uma carta da UE. O Alan pergunta se ele conseguiu alguma informação de quem matou o Leo, mas o Evan fala que anda e nada e o Gildan. Está investigando e após ele se sentar, ele pergunta agora o que o objetivo dele ele acha que não é vingança. Enquanto o Alan pensa que todas, as pequenas diferenças, em relação ao jogo original, devem ser culpa dele. Então ele fala. Para o Eve que, está apenas se preparando para os eventos inesperados. O seu amigo fala que ele falou como conde. E quando o nosso garoto fala que é claro, mas logo ele começa a ler a carta, pois a gente está curioso para saber o que aconteceu como ele nesse meio tempo. E na carta a falou para ele que como sempre ele está bem todo. Estou focando em seu hobby. Especialmente dos nosso ventre lookismo está no nível de homme. Profissional, só que mal sabe que esse ventre lookismo é como corpos humanos. E il a comenta que a serong adora brincar. Como seus amigos e a ren fica, lando o tempo todo, enquanto faz algumas coisas. E o radant a hobby, envolvendo. E ela percebe que essa rotina de troca de notícia todo mês já se tornou padrão cada vez, aquece o seu coraçãozinho. Mal sabe ele, rapaziada, que essa criancinhas são os completo monstro. E assim ele fala. Para o Evan agora que ele parou para pensar. Ele pergunta quantos anos as crianças têm e o Evan fala que isso é muito inesperado da parte dele. Mas ele fala que ele devem estar pronto para entrar na sociedade e ele devem estar por volta dessa idade me humano. Então toda aquela imagem de criança adorável sumiu por completo da cabeça do Alan e ele percebe que estão são quadros adultos agora. Então ele fala que pode ser a hora de deixá-los vivre. E o Evan fica bem surpreso, como isso se, e pega o ele não colocou todos ele não, lugar. Mas o Alan fala que ele não tem
A razão para aprisiona, los meja que els estão crescido. Entend et aura delle decidirmos ce futuro. Et elle pensa que, o cuido de les eaux suficientes para que elle non virassem os cinco pecados. Entend deve estar tudo ben. E pelo que elle. Lembra. Cada luta, contra chef. Tinha esboço de ce scénario, revelado pela narração. E auta tinha talento da. Crença, o Deus tinha talento da espada, Arin tinha talento para estudar, a Seongo tinha talento para. Ezora de tinha talento do apostolo. Et il pensa que se usarem ce talentos diretino, et iront se. Dar muito ben na sua vida. Mas enquanto isso, elle pode muito ben preparar algum presente para elle. Et entend finalement. De tarde, o nosso garoto fala, que acabu encanto o Evan, acabu de acordar, et japega a carta andababando. E fala, logota de volta enquanto, o nosso garoto da chosinho para elle e espera que consiga alguma coisa quando ele ficar. Et elle ve pensando nas criança e que elas devem ler a sua carta e se aventurarem pelo mundo. E agora a cena. E corta pra base. Secreta da lua azul comme a Wafaland. Que chegaram novas ordens de save. Elle enviou uma carta para cada. Deles o que surprend todo e serão fica muito animada por ter uma carta so para ela e aren também gostu. Quanto a ua tá muito curiosa para saber o que é, elle enviou para cada del, e assim a itia. Começa a falar para todos que de quelque coisa ele devem ler o que tá escrito ali, por causa del so. E sanante. E a Seong Benimadia pergunta se la pode ler as carta, que so ela tinha permissão ante. E aí o te. E fala que vendo que ele mandou uma para cada significa que ele decidiu que para todo veram. E na primeira carta. Elle fica ben confuso comme nosso garoto perguntando, como é que eles andam parece que a gente tem feito. Talentosos se ele precisarmos de algo isso informalo. E a rin carta fala que parece apenas uma conversa normal. E a. Ute pergunta se nem mesmo, e porque le disfarça suas ordem como conversa normale do começo e la manda ela. Dar uma olhada e sa foi a primeira ordem depois da carta de agradecimento. E o que ele faz formar o alvoda. Ezin missa o di para informar la após a conclusão. Es nessa carta foi quando ele confiou a ela lo azul. E como ele. Podem ver el foram escolhidos a dedo. Mas lado lado Deus fica ben desconfiado. Mas no film falakem. Comprendre pelo vista e para prevenir que informação vazem. E a Y fala que visto isso ele devem entender as ordens. E realizar sua missão. So que Deus pergunta se no seria melhor se ele visitasse els udar sum comunicador. Com mágico. So que fica ben seria como isso e fala que espera que ele não tenha esquecido que ele tem que seguir tudo. E que ele ordena e o Deus sauve encarando ela, e sentindo socante, inabalavel, e depois fala que não vai se esquecer. E a Seongo do outro lado muito feliz fala que agora ele podem ler as cartas. E ele começa a ler as cartas. Individuez para o Deus informa que ele deve ir para Calibur a nação do Cavaleiros. Enquanto para Seong e para. Colonne e la fala desanimada que não gosta de deserto. E para o Randan e Racha, a cidade da diversão, enquanto. Para Rin e l'Artania, a cidade do labirinto. E para ela fala bem animada que o de la o Reno Sagrado, o tal. Osario. E ela pergunta para el so que ele devem fazer está escrito nas cartas todo falam que sim. E o de. A fala que não sabe o motivo. Mas ele falou para ele virar cavaleiro, e a Sorong fala que ele também diz que ve. Patrocinalos. E Ren fala que ele também falou localização de presente. E Anda fala que o que quer, que possa. Monsieur verão quando chegarem naquele local. E no centro a fala que isso é ótimo. Mas ele devem se lembrar de uma. Coisa? Até que ele diga primeiro. Ele não podem mencionar o nome da lua azul. Então no outro dia todos se separam do orfanato. Indo cada para sua direção. E agora passamos pouco para o futuro. 3 meses depois como nosso heroíno. Ce escritorio falando que como esperado. Não tem nada sobre mudança de magias ou frasali ou ele mesmo terá. Que testar. Mas ele fala para o Evan que agora que ele se lembra, ele pergunta como tá o progresso da investigação da. E o Evan fala que não achou nada, enquanto o nosso garoto pergunta se é sério isso parece. Me feito borboleta que sei fora do seu controle e deve ser por conta dos 5 grandes pecados. Pelo que ele sabe, até a Loria, que devia estar morta uma hora dessas, se tornou a Duque de Hall, expandindo seu poder influenciano. E submundo, de uma forma muito, assustadora. Es ele fala, para o Evan, para parar a investigação. E o cavaleiro, pergunta se. É sério, enquanto o nosso herói, o vilão, na verdade vem pensando que a sua situação ser ignorante e o que ele. Tant de melhor para fazer. Pois no jogo não tínhamos quase nada capaz de escapar da roda de inteligência da guilda. Informação,
en tant comme certeza et melor no procurar por problema. Estu de pensar nisso, el termina à base, pois. Non quer se meter comme gente grande. Pois no fim organização secreta sans assine. Et elle no ira un comodal au sel non. Il se mettait no meio. Et logo el fala para o evan que nes ritmo no faz sentido continuar comme a investigação. Fala que certo el ira parar comme isso. Mas logo el fala que tem outra noticias e apparentement de ic. Tornu cavalero de calibo. Et o alan nada surpreso comme isso, fala que bon para el. Et de pois disso me tremez. O se passara me o evan foi até o condala e commenta que parece o deux fez uma ordem de cavaleros. O que surprendre. Et lumito. Nosso. Erui falande. Que el deve estar no nível de humes. Especialista ou acima para ter uma organização. En quanto. El sabe que a base da cadeia alimentar e o usuario da espada. Depois o specialista e por último o mestre da espada. Mas el pergunta por você no faz muito tempo que el começo. E o evan fala que pessoas andam falando. E sobre isso e dizendo que o mundo verá o 15 degré cavalero mestre em menos de 10 anos. E o nosso garoto fica bem. Polgado comme isso e pergunta se ele tá falando das espadas de Calibor. E o evan fala que sim, e isso mesmo. E Calibur. Deve estar celebrando agora. Então, me team skip e feito agora comme 6 meses basicamente humano depois. Ele saiu do orfanato e no tempo, que ele estava sendo o condição, basicamente o mesmo tempo. E no escritorio, evan. Falando que tom novas noticias fala que Deus se tornou uma espada de calibo, tornando el o 15 degré mestre cavaleiro. Que choca muito nosso garoto neo esperando nada disso. E ele fala que apenas mestre de espada podem se tornar. Mestre cavaleros, pois pelo que ele sabe nesse mundo. Mestre da espada é super-humano que foi além da lâmina de. Ora e desbloqueou uma habilidade única, uma derivação. E poucos personagens foram capazes de fazer isso. Pergunta para o Evans, se ele tá falando que o deux é mestre da espada, mas o Evan fala que para ser mais exato. Mas a nação, de a nação, de a ele o título de mestre cavaleiro, l'enesmo assim, el neno apenas, ganó duelo, contra a carta espada, mas o cibo também perderá cavalerona. E o nosso conte fala que certo e ele devem estar em guerra. Que a obtenção de mana e o seu domínio, demora 15 anos a derivação, deve levar alguma década também. E pelo que o prota sabe, a primeira espada tinha 32 anos quando ele se tornou o mais jovem mestre cavaleiro. Esse personagem aparece no episódio principal très falando, que ele era o Harry e ele esteve empenando uma espada. De 5 anos se o ala anda lembrar de le, porque ele sabe que ele é muito forte mesmo como ce talento de Moru. 20 anos para ele chegar nesse nível. E agora uma criança sem conhecimento sobre espadas se tornou mestre cavaleiro do nada. E se ele está apenas esperando pela derivação, significa que já ultrapassou o Herod como mestre cavaleiro. E ele fala para o Evan que talvez il possa se aproveitar de land do esperado, ou não, também. Encarando a única carta que ele recebeu nesse tempo todo. Mas o Evan fala que não, ele jamais faria isso. Só que o nosso garoto fala para ele só recebe carta da Yudia e nanuma 2 ou 4. Ele vai pensando que o pode ter ido para o reino sagrado, as cartas da Yu reclamandavam como muita frequência contam noticias do 5. Grande pegado, e parece que ele mantivera mo contato e mesmo sentir. Visto a cara delante, ele poderim. Te ao menos agradecido pelo se presente. Isso realmente deixa ele triste mas logo ele dá tapinhona. Ele já está muito feliz que ele não vão destruir, esse mundo. E tentando se consolar, ele fala que contando que eles étaient jamais bem, ele fica feliz. E logação corta diretamente para a capital de Calibur, a área central de Kirta, na residência de nobre de Alto Escalao, e sa grande mansa-onde. Residem os famosos cavaleiros do eclipse solar. Observando os cavaleiros lá embaixo, está o deux fortement vestido. E agora ele se tornou o capitão do cavaleiro do eclipse solar, o mestre cavaleiro mais jovem. E lá embaixo ele. Observo uma garota e a garota o la para il chamando ele de ir, mauzinho. Enquanto Deus, o psicopata, pelo incrível que. Paressa, sorriu de volta para ele logo ele ve lembrando que faz humano inteiro mas pensar sobre o seu passado. Deixa ele muito envergonado e quando ele perde tudo para aquelas coisa negra, assurément também foi levadação. Que ele tivesse a única chance de defender, la tudo que sobrou para ele foi uma rava incontrolável também, claro, profundo odio. E o fato da grande loi ter salvar sua vida não era bom motivo para jurar lealdade a ele. Mas por ele ter prometido que ele poderia se vingar, ele seguiu as ordens da lua azul. E trabalhar como parte da
Lua azor en deux a el muita situation perigosa et trenos. Entretanto, el no se portava comme sebem estar et por. Alguns anos el realizu mission. Que seriam fondamenté par ailleurs contra as quasa negra. Et logo de pois el recebe. Emma ordem direta, et en quanto il y a, a carta, el perguntavam se realment iso era da azo. Et, a quel tal de présente que. El daria a elle, estava em hotel localizado no sul de Calibor. Et naquel tempo elle no se portava comme présente. Mas assim qu'elle chegun essa localização se perguntando que poderia ser res présente, el ficu. Completamente chocado, pois naquela carta repentina au présente da grande loi foi a familia que el pensuter. Perdido, que agora realmente se tornou a razão do se vive. Es présente foi algo muito mais precioso do que a sua. Deve pensando, que a sua irmã que la chug estava morta, na verdade estava viva. E, el encarando, cel pergunta o que aconte. En tant como os duas sentados, ela começa a contar a sua historia e fala que depois que. Aquela coisa separaram el de la na escuridão, ela teve que esperar pela sua por muito tempo. E quando chegou a. Jua hora e ela estava presta a morrer. Il a foi capaz de escapar como a luz sobrevive. Então alguns anos depois. Quando ela quase foi vendida para o mercador de escravos, alguém viu se resgate salvando a fita de la haie. Mercenario chamado Evan que a salvu. Então, depois disso, ela recebeu tratamento do seu benfeitor comme cartão. Dizendo que continuará mandando para ela remedios e ajuda. E ele estará segura sobre o nome de Palatio. E ela não. Precisa se preocupar como seu irmão assinado a Alan Palatio. E assim ele fala que é muito grato a el portudo. Que ele fez. E o Deus completamente chocado como isso, pergunta se ela protege sobre o nome de Palatio. Enquanto ele vai se perguntando como a grande lua sabia de tudo isso. Ele nunca falou sobre a sua família e apenas a. Yuxia que ele foi pegou pelo Cordeiro Negro. E ele fica muito dúvida se perguntando como ele fez isso mas logo. Ele lembra das palavras da Yuti falando, que ele sabe todo, quando os dois andairam criança. E agora, ele percebe que. O a sua dúvidas. Chantaram como quebra, cabeça, e desapareceram. Antigamente, ele não podia entender. Ansiedade daia, e a forma que la falava sobre ele. Entretanto, o único tolo era ninguém além dele. E ele também lembra. Das palavras que o Alan falou para que coisa boas acontece. E agora ele pensa sobre o que ele dissente. Ele sabia. De todo e até aviso aquela criança do futuro. E ele fica suando frio pensando nisso. Mas lá do lado ele é muito vivo. E pergunta para, o seu irmão, o que está acontecendo, enquanto ele tira isso da sua cabeça, e pensa que a sua espada. Usa agir, por conta própria. Mas ele decidiu ser generoso e misericordioso. E a sua cabeça sempre esteve cheia de pensamentos de odio contra o Cordeiro Negro. E no final ele acabou sendo presenteado como presente de valor inestimável. E ele lembra novamente das palavras da Yuta, o que logo ele iria perceber, porque ela se aquilo mesmo. E agora, ele sabe que ela não é apenas uma fanática, e nem estava confiando nele cegamente. E agora a única coisa que passa na sua cabeça é que ele tem que retribuir a ele. E a sua missão atual é se tornar o apis de Calibor, cavaleiro mestre, e criar uma ordem pessoal de cavaleiros como os melhores espadachins. Então, de volta ao presente, cavaleiro vai ete o Deus e fala que chegou a hora. Então, os de va em direção a os outros cavaleiros. Enquanto Deus pensa que essa expedição vai servir como pontapé inicial para o eclipse solar. E não importa que dificuldades apareçam, ele estará esperando pelo dia a qual ele pode recompensar qualo de forma satisfatória. Ele como a sua espada fala, para a sua organização, ele devem se provar diante da lua. E os cavaleiros do eclipse solar. Foram e uma expedição, para lutarem contra os bárbaros. Mas o corte na história acontece e voltamos para o nosso garoto que está relaxando em casa de boa, não pensando em nada. Mas no meio daquele livro várias anotações começam. E vendo isso como sinal, ele volta ao trabalho, que é basicamente traduzir as frases e formulas que ele pode usar na sua magia. E depois de tempinho, o relatório está pronto. E, agora ele sabe que a refração, fortaleza, imperfeição de feitiço completo, aumentando sua área de contar, igual no passado, quando ele lutou contra os. E a refração muda de forma, afetando a transição do projetil. E a luz indicou reforça magia paralela, tipo, uma magia elétrica, que foi exatamente o que ele fez também. E por último, a linha de refração, que garanta penetração, resultando no acerto crítico. E ele fala que como a sua mana, ele pode usar apenas uma magia por dia. E demorou bastante para ele descobrir tudo isso. E pela predefinição desse mundo, o cine de Mao, e a língua de
Babylonia foram esquecidos, entend ma formação sobre no film que ele teve que fazer foi autopesquisa. Acabou achando algo que ele realmente gosta, mesmo tendo aprendido magia por proteção. E assim ele começa a fazer. En testes fala que agora e hora de ver o resultado final de 2 meses de pesquisa. Então ele faz o cine de Mao. Ele vai pensando que ele deve eliminar, o ponto de foco da esfera de mana e causar desequilibrio para. E essa magia fraca imprestável e a fixação. E logo bola de energia muito grande aparece acima. E o próximo passo é a compreensão. E a proxima é o colapso. E por falar essa frase, começa a ter certo proposito. E depois ele fala florescimento e faz mais sinal de Mao. E logo no seu, sous se fechao. Enorme relampago que na direção da mansão, bem cima do poder do nosso herói. E basicamente uma árvore gigantesca de energia, como se fosse uma árvore feita de raio, aparece na sua frente. E ele fala a sua surpresa que, e quando ele usa o colapso primeiro, mas antes que ele pudesse continuar, ele fica surpreso como alguém gritando ao seu lado, dizendo que isso é impossível. E assim que ele olha, ele vê a pessoa que não era para. E estar ali. E aquela senhorita Zenonia fica chocada vendo aquela cena, perguntando se é uma magia. E o nosso garoto fica choque ao vê-lo salir. E lá do lado da Zenonia, aquele velo fala tremendo de medo que você é capaz de usar uma magia ordinária. Ele é pelo menos mago de sétimo círculo. Só que nossa se pergunta, como assim ordinária? E que merda ele tá falando? E se ele realmente acha que ele, mago de segundo círculo, fragoteum. Mago lendario de sétimo círculo. Então agora me tarde dentro da sala de hóspedes, aquele doit ficam sentadino. Sem falar nada enquanto acaba pensando que l'attendua motivo para vir ali. E primeiro confirmar. Intenção do conde, que foi fator déterminante para causar grande dano Zenonia, e outro detectar au nível 2. Organização que o protege que permite el controlar a mansão palatio. Mas o que la acabou descobrando é muito maior. O do que isso, enquanto ele avait, aquel mago do seu lado como muita ansiedade e ela nunca pensou ver esse velo arrogante. Cheio de medo assim. E ovia aquele mago de quinto círculo, banido da tor mágica por sus experimentos deshumanos. E ele pode terminar uma divisão de soldado com facilidade. E ele sempre manteve uma postura arrogante enquanto. E no caso dela. E no caso dela, ela consegue sentir medo, mas nunca viu ela cimenté. Ela se pergunta, se realmente aquilo foi uma magia ordinária. Só que nesse momento alguém abre a porta e o nosso garoto falando. Que ante o que traz a senhorita Zenonia para o seu condado. Ante o metarde como estressidado a caped. Perdão pela visita repentina, e ela esteve esperando muito para encontrá-lo. Só que nesse momento o nosso garoto fala, que não vê pas lá. Entretanto, ele quer esclarecer uma coisa e o que ele fez agora não foi uma magia ordinária. Se ele for contabilizar suas habilidades, ele estaria apenas no segundo círculo. E ele fala que o mal gocelado, nem deve ter percebido, a ausência de efeito. Enquanto ele pensa que, infelizmente, aquela nem é uma magia ofensiva ou defensiva. Só que as palavras dele para os dois é basicamente para ele ficarem calados a respeito. Isso e não usarem falar nada. Então vai morrendo de medo fala que sim, isso mesmo. Ele viu errado naquela hora, enquanto a garota percebe que ele está sendo muito educado. E por outro lado nosso garoto pensa que é alivio e fala que tá ótimo. Agora que o mal entendido foi resolvido, ele pode ir direto ao ponto, e es aquela fala que percebe que deveria visitar, lo após, concluir ce negocio por perto. Então, ela pergunta, se ela não tem nenhum motivo específico, e ela fala que não. Então por isso, Alan fala que infelizmente ele tem trabalho a fazer, e nele ne pode demorar. E aquele se levanta na hora falando que compreende e agradece por ceder o seu tempo e lá. Estará de partida agora. E enquanto ela va embora, o Alan fala que se ela precisar de alguém para falar, ele recomendaria a Duke Exaia, e ele acha que la se daria bem como ela. O que surprende muito a Sononio como isso, mas, logo ela disfarça e fala que sim, ela vai visitá-la. E agora do lado de fora da mansão como os doazando embora. Lano. Portao, Evan pergunta para o Alan por que Xenonia de uma família arruinada do leste viria ali. E o Alan fala que não. Tem a menor ideia. Mas na cabeça de ele sabe que isso é bem problemático. Pois um rumor falso sobre ele utiliza. Magia ordinária se espalar. Aquele que procura oponente fortes irão querer lutar contra ele, e ele com certeza va morrer. E ele botando pra casa pensa que esse mundo é muito perigoso, e ele espera que ele tenha entendido o que ele
Et notant como elle a visitar a al enquanto compétent pelo submundo. Et a única cosa que el quer et que el no. Et agora na carruagem, aqui a fala para aquel mago que aquilo que o conde palatio fait ce fois mesmo uma magia. Ordinaria, mas o velo fala que não era. Et la pergunta en porque daquela roação, et o velo fala que a magie. Ordinaria utilisa suas proprialei, mas os principio absolutos e imotavei, apena magos no pinaculos o capaz. Entre tanto, o que l'usava era diferente. El utilizou o solo para observar e analisar aquela magia. Oh! Que el viu foi choquante, pois ele estava quebrando os principios absoluto. E il basicamente concertuo. Proprio trovão e moldu el colapsando ale. Mas mesmo fazendo isso, a magia anda foi materializada. Então o que ele fait foi milagre impossível de fazer, ou pelo menos deveria ser impossível. So que o velo fala que o mais importante. O que veio depois. O que ele viu naquele momento era, sans duvida grande dos exterior. O so de pensar nisso. Soit. E ele fica falando consigo mesmo, que tant que parar de pensar naquilo e pensar pouco me pode. Sur perigoso. E na sua juventude ele se aprofundu tanto em conhecimentos ancestres, que recebeu elogios pela sua pesquisa sobre magia da era esquecida. Então ele quer deixar algo claro para ela. Ela nunca deve se opor ao conde palatio. E logo ela fala pouco irritada como isso, que então quer dizer que ela não deve descobrir as intenções. Elle é que las palavras. Onde ele recomendou a Dieusa alia. Ela percebe que ele sou uma peça do tabuleiro dele. Logo a possess dia, outro time skip acontece de 5 secomes de pois, por volta de 2 anos depois que as crianças saíram do orfanato. No escritorio do nosso garoto, o Evan vai entrando e o ala pergunta se ele conseguiu alguma informação nova sobre as crianças. Mas o Evan fala que não é sobre las. Mas o que ele descobriu é que o condado Zenonia e o ducado de Alt se aliaram, deixando o nosso garoto chocado, que pergunta como as duas maior do. E o submundo se aliaram assim. E o Evan diz que pode estar relacionado, e o submundo, e ninguém de fora sabe, porém ele está certo. E o nosso garoto preocupado como isso ve pensando queimado pecados para outro caminho, mas agora ele precisa lidar com a aliança de Dieu genase, o reino deve estar pronto agora, ele se pergunta se lá. E realmente levou em consideração, o que ele falou para ela naquele dia. Mas ele acha que não está pensando de me e não. Tem como arrogante feria se a ouvir o que ele diz, mas ele acha que ele deveria se preparar para isso. E logo ele começa. Essa escreveu uma carta falando que para si a ele, pede desculpas se ele foi curto e grosseiro. E o motivo é que ele não é. Isso muito bom como as palavras. Enquanto ele vai pensando que espera que ele não pense que ele mentirá. E após ele escreve. A carta, ele entrega para o Eva entregar para a Zenonia. E depois que o Evan vai embora, o nosso garoto vai landoas. Carta e fala que gostaria de saber como o Radão e a Sorong, estão e a não de muitos detalhes de la posterem chegado. O se destino. E ele realmente espera que ela não esteja morta no meio do mato. O se ela realmente achar o se. Presente que ele diz na carta, ela deve se tornar o pináculo de todo o suitador de Bagayaga. E o se presente. Era a essência da tribo da Juba do Rada. E na descrição diz que se ela tivesse aquilo, ela não teria caído na corrupção. E se tornado pecado. E ao invés disso, ela teria se tornado alguém famosa na raça do lobo. E ele pensa, que permitiria ela saber a localização do tesouros escondido, ao que ele planejava usar como fundo de emergência. Ele acha que ela deve ser bem talentosa para ganhar dinheiro sozinha, então vai ficar tudo bem. E a nação onde ela está. E uma nação de lutador, onde pode te dar o mundo inteiro. A nação do deserto de Colonia. E logo a Sonamoda. Para a nação do deserto de Colonia. E a noite no deserto andando por uma caverna, a Sorong tá muito feliz. Eximinada falando que finalmente a aprovação acabou e ela minto animada agradecimento a grande lua e ela achou que a essência da tribo Juba Durada era apenas uma lenda para ela. Mas no fim ela conseguiu e não era apenas conto de fadas qualquer. E ela vai lembrando de quando a sua mãe contou a história para ela, de quando ela perguntou sobre a essência da tribo Durada. E a sua mãe explicou que ele da tribo da raça do lobos é o descendente do resto de toda as bestas. E a essência da tribo é tesouro lendário que tem estado como ele por geração. Ela da ele força. E ela pensa que o fato de la terre obtido a essência e passar por todas a sua aprovação no fim era realmente. E a grande lua é de fato o seu benfeitor. Aquele que savou da morte como cobaia, e que de ela o poder de se vingar de draga o negro que matou o seu bike. E ela exalando poder imenso para que l'avait retribuir o seu favor. Mas ela tem certeza que ele não deseja que ela vir uma gladiadora mediocre.
Et dali prafront, et la precisa se tornara. Gladiadora mais forte, restaurar a tribo d'ajuba durada et finalement matar au dragão negro. Et dolado de forada. Caverna, Hollando para a lua, et la fala que tudo isso et porele, à grande lua. Et agora que va começar a sua aventura. Et fato, pois au grand rei das férias da tribo juba durada ira reaparecer após centenas de anos. Centados, o evan fala para o nosso garoto que qui faisait lembrar que a guide descobriu informação sobre as criança. E ele queria ter falado antes, mas esqueceu. E ele disseram que a seruga está ando muito bem en colonia e ela já conquistou o título de Raio Dourado. E o ela pergunta, como assim Raio Dourado? Mas fala que bem, ele tá contente que ela esteja bem. E o Eva fala que certo e naquele lugar você pode fazer qualquer coisa se tiver força. E logo Alan pergunta sobre o a de fala que não escutou o falar dele, após ter sido enviado para Rachas. E o Evan dit que tem algumas informação dele, mas ele ainda está verificando a veracidade. E nos a pergunta o que isso e se ele não está trabalhando duro porque ele não fala mais como ele. Mas o Evan fica bem nervoso pedindo perdão por isso encanto. O que demorar mês para chegar nes. Eva choque perguntando como assim tor mágica? Ele nunca viu falado sobre isso. Enquanto o nosso garoto pergunta. Se ele esquece de avisar. Mas o fala que mesmo assim não mês e muita coisa deve demorar apenas uma semana para a chegar na tor mágica verde. Só que o Alan fala que ele estará indo para tors azule, es Evan vai embora. Quando diz que estará se preparando para partir. E assim que ele vai embora, o Alan se deita falando que passará me. Andando de carruagem. So deixa ele muito cansado. Mas o que ele poderia fazer agora, o item que vai ajudá-lo como a sua pequena reserva de mana, está lá, e aquele lugar fica próximo do labirinto. Isso traz a ele alguma memoria. E no jogo. Ele passou muito tempo se fortalecendo lá. E esse labirinto é localizado no centro da cidade, local famoso no. E os jogador se conseguem obter ótimos itens CEO, par de nível quanto medes. Entretanto, mesmo que en conto até au final. E como num jogo reliquias e artefatos se constantemente encontrado. E foi por conta disso que a profissão de avaliador mágico se torna tão popular que garante uma vida farta. E nas cartas, a reine diz que iria fazer o exame de avaliadora em breve como se talento ele tem certeza que ela vai passar com facilidade. Mas ele acha que será presente muito pequeno em comparação com os outros estudos, e aquilo faz avaliar itens e ele deveria ter mandado outra coisa junto. E assim a cena muda para a cidade do labirinto M. La Tantania. Essa cidade governada por ninguém é cidade do mercenários e explorador. Passando por varia. Loja, na parte sul, você pode achar uma pequena loja secreta de avaliação, chamada de merda. Essa loja de bastante fama devido a seu revisto únicos, atendendo principalmente nobres exploradores de rank. E dentro da loja. E avaliadora aparece falando, que a avaliação chegou, e entre os seus clientes tem, ou é morte de l'Artania. E essa avaliadora, é claro que é Arini, explicando que esse dispositivo cria chama como humana, e isso uma relíquia como habilidade impressa. E o Lord pergunta como se habilidade impressa? E la fala que como apenas uma pequena quantidade de mana a sua chama poderá ficar acessa por pelo menos uma hora. E o Lord fica bem animado com isso, falando que a sua eficiência ficou ainda melhor. E após eles irem embora, a nossa garota tira a máscara, mostrando a todo a sua pouco me vela. E logo atrás de lá, ela encara um item que parece me binóculo. E ela fala que esse item também tem uma habilidade impressa. E o motivo de la ter essa loja localizada numa esquina é por causa da habilidade impressa. E logo ela se do balcão e vai entrando no fundo enquanto ela encara o presente da grande. O ela. Ben Feli fala que quando ele diz que queria que ela se tornasse uma avaliadora, ela não conseguia. Entende o motivo. E a sua verdadeira identidade é amigo de palon da era do dos exterior. E ele entende que tudo foi para eliminar as coisas negras, mas na carta ele diz para ela ir para Latania e verá uma avaliadora mágica. E ela não era capaz de entender a missão. E quando ela chegou, ela se perguntava o que virar uma avaliadora. Tant a ver como matar coisa negra. Mas no momento que ela viu se presente, ela conseguiu entender, pois o lodo. Perseguidor que identifica rapidamente itens abaixo de UM. Certo limite de mana e serve para auxiliar avaliação. Mas a Rin fala que são diferentes do que la conhece a sua substância seque, existe na sua biblioteca e após os seus terem sido quebrados, a impressão foi desbloqueada e ela fala que para derrotar as coisas negras ela deve espertar esse item para, isso, ela precisa obter sacrifício.
Et l'aja esta jogando na metade do sacrificio como. Numéro 248 ou 249 comme item de Agora. Et un sorridante fala que la precisa appena de mais de 251. Et sacrificio. En quanto ve pensando que para amontar au contador a relisa absorbe algo modificando o lo. Et là. Jeage apenas comme reliquia de alto nivel. Salgum itemerado for sacrificado, o contador reinicia et là. Pensa que avalia reliquia a s'identificar como sacrificio de alto nivel como a sua impressao. Isso e algo. Que apena la pod faze porte nacido como a biblioteca da eternidad. E no final tudo isso e para mataras. Quasa negra e tudo fa parte do plano da grande loi. Mas após esse dia se accorda novamente para 3 semanas. Depois na tor magica casu. Et assim que o nosso garoto entra, elle se depara como uma garota falando que atualmente. Et tel mestre dator esta osante el pod dize para. Et là auquel quer, et depois irambora. Et tel mesta garota vis mestre da. Tor azul, uma maga de sexto circulo, a feña, a crayen. Et isso el apercebe que el ata ben irritada, mas logo el pensa. Que o se rosto e ben familiar, et il ja devte visto el anamisson principal, mas ela apena uma vis semestra. Uno jogo. Ela era imagenica que aparece uma ve na vida. Conseguindo opte o atavo circulo comme ventanos e se tornandoa. Mestra dator. Et non somentator magica et forte, mas tambe monopolisa ma produção de certa coisa, deixando-se. E status iguazaos de nobre. So que mesmo como a autoridade de uma vis extra, essa garota é muito irritadina. E logo Alan. Fala que ele é o conde palatio. E como ele dissante, ele veio ali para falar sobre o portal temporal. Mas a fenitada. Pergunta o que ele quer dizer comme isso, enquanto ele fala para ela que ele pode eliminar o portal temporal, fazendo ela. Parar na hora e pensar que o tal portal temporal é uma fenda que se conecta como uma misterioso subespaço, aparecendo lugar de magia fréquentement usada. Et la cria anomalias que cria o mestrago enorme. Entend logo a fait encara o nos. E garoto comme ce holos revelador, e fala que alguém comme ton, pouco talento quanto, el falando isso. Ela so manda elir. Embora agora. So que el fala pra front que el precisa de uma resposta, mas ela fica, bem irritada comme ele fala que. Anton, el queria me dar porta o temporal pegaros tesouro. E sim, e claro que el ve. Es ele muito pito. Pergunta se el sabe quantas pessoa aparecerão. El falando esse tipo de merda. Mas el fala muito calmamente. El sota falando a verdade e el pede para ela levar el no portal, pois el pode mostrar. Mas ela, muito indignada. Il fala que entende que el precisa de algo grandioso para me dar a opinião pública sobre el, por cacham que el. O conde porter a sorte dos irmãos morrerem. Entretanto, el não pode vir ali causar confusão, já. Expandando a sua aura, assustando os dois. Enquanto o nosso garoto se pergunta, como assim rumor. E deve, isso porque ele vive de forma quieta. E essa garota parece ser uma viciada trabalho, mas parece muito bem informada. E foi, o mundo. E a única coisa que ele pode pensar sobre ela é que ela é assustadora. E logo atrás de la vadi. Que isso é apenas a sua maneira. Ele crê que eles serão partidos ao meio, e continuarão mexendo como ela. Só que não. E ligando para nada, o Alan dá passo à frente e fala que se ele não conseguir fechar o portal. Ele irá doar tudo. Ele tend para a tor magica. E a Fenicha fala que ele continua falando merda, enquanto ele encara ela bem sério e fala. Que se ela quiser ele pode fazer. Juramento enquanto fala que essa não é uma, oferta ruim para ela. E a vice-mestre. Encara ele bem desconfiada se perguntando se ele realmente é confiável. Mas logo ela decide fazer. Isso ele va ele para portal temporal e fala que como prometido, a sua fortuna será de lá no momento en que ele falar. Só que o Alan fala que isso não vai acontecer e ela va pensando que é perfeito. Ela tava querendo saber será. Apenas sortudo ou aquele portras de tudo no condado. E após pouco de conversa, ela consegue ver que ele é bem. O diferente da atmosfera desumana perto dele, a sua quantia de mana e de umago no pico do segundo. E circulou. Então ela se pergunta como ele consegue agir assim. E é realmente patético. Só que na cabeça do Alan ele pensa que a verdade é que nem tem motivo para fechar o portal. E após 3 meses ele vai desaparecer após a remoção o portal. O portal. O portal. O portal temporal da Tor, Magica Azul esteve, ativo por 2 anos e es dois ficam, cara a cara como o portal temporal. E a Fenila atrás fala. Que se ele não conseguir, ele será expulso da sala. Só que o nosso herói inimiga pre ela e começa a usar-os. E cine de Mao. Ela fica surpresa como aquilo e pergunta se ele realmente quer usar algo acima ou em vez de cajado. Como? Interceptor.
Et elle avait pensando que a te magia ancestral classifica isso como método primitivo, método considerado, como un conto de vagas. Et la ficando irritada, manda el parar de passar vergona et ser logo dali. So que nes. O que surprendre, o fetiço, o que surprendre muito da garota contando aquela sala ficando completamente preto. E branco, e ela suando o frio percebe finalmente que não consegue mover o único dedo. E ela não entende o que tá acontecendo ali. So que rapidamente ela ativa a magia no seu zolos e começa a encarar o nosso prota. O amolo gigantesco, aparece bem acima dele, e logo de poabre zolo, e começa a encarar-la como se ela fosse uma pequena formiga, descendo a vice-mestra completamente em choque. Un amante de laço se passa uma coisa, que é o like. NS vidéo e sua inscrição no canal. E rapaziada, se você gostará me quiserem a próxima parte, a meta para essa obra. São 3000 like. E por favor, hype esse vidéo que me ajuda muito. E para apoiar-me do canal, se torne membro. Clicando em seja membro aqui embaixo. E não me, e isso, gente, e vous ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo. Co?